O Alexandre de Moraes está sendo atacado nos bastidores e também publicamente pelo Ministério Público Federal e pela PGR por causa da delação de Mauro Cid. Mas isso não tem nada a ver com Bolsonaro. O Ministério Público e a PGR não estão nem aí pro ex-presidente. Eles estão preocupados com eles mesmos. Porque as investigações nos celulares do Mauro Cid e a própria delação do Cid pode apontar para integrantes do Ministério Público Federal. Augusto Aras e Lindora. Por que não? Ora, ambos tiveram encontros secretos com Bolsonaro e tomaram decisões muito suspeitas. Por isso que eles estão falando que a delação é fraca, não tem provas. Não para proteger Bolsonaro, mas para proteger antigos integrantes do Ministério Público. Porque mesmo Augusto Aras fora da PGR, ele ainda tem muita força, como você vai ver nesse vídeo. Na sua opinião, a PGR não foi chamada para negociar a delação do Cid por ser suspeita? Você acha que esse ataque é para proteger Aras e Lindora? Deixe o seu like e, claro, se inscreva também no canal porque é muito importante a sua participação. Para vocês terem uma ideia, o Alexandre de Moraes ele foi atacado pelo Carlos Frederico Santos, que foi o subprocurador-geral da República, que falou que a delação do Mauro Cid é fraca. Mas onde foi o ataque dele? Primeiro foram dois ataques. Ao falar que a delação do Mauro Cid é fraca por não ter provas, o Carlos Frederico fala ou insinua que a Polícia Federal fechou o acordo de delação sem que o Cid apresente provas, tenha apresentado provas. Esse foi o ataque público. Entretanto, num parecer que aconteceu do Alexandre de Moraes sobre incluir ou não o Lula no inquérito de investigar os presentes luxuosos da presidência, ele citou assim, não com exatamente essas palavras, mas ele citou a pescaria probatória. O que é pescaria probatória? É quando você tem ali um celular, provas, evidências, e você começa a buscar naquelas evidências algo que possa ser investigado. Então, por exemplo, você tem o celular do Mauro Cid, e o celular do Mauro Cid houve busca e apreensão para ver a falsificação do certificado de vacinação. Mas ali começa a aparecer um monte de coisa que não está relacionado à investigação original. E a partir disso você começa a pegar e apresentar outras investigações. A Lindora Araújo havia criticado exatamente essa mesma prática quando houve a busca e apreensão do celular do Mauro Cid. Ela falou, estão fazendo pescaria. Por quê? Porque ela está com o Lulu na mão, assim como a PGR. Essa é a situação. Eles não estão com medo do Bolsonaro, eles estão com medo deles próprios. Porque nós tivemos ao longo do governo Bolsonaro muitas decisões suspeitas por parte da PGR para proteger o ex-presidente. Decisões que foram acontecendo logo após encontros secretos que a Lindora teve com Augusto Aras, com o Bolsonaro. Isso foi uma revelação do Guilherme Amado do Metrópolis. O caso do Bolsolão do MEC, dos pastores do MEC, foi arquivado depois do encontro da Lindora Araújo com o Flávio Bolsonaro fora da agenda. Um escândalo. Um escândalo. Os caras falaram, você é o pastor do Bolsonaro e tal. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Por quê? Porque a PGR arquivou. E a busca e a apreensão dos empresários golpistas que a PGR não queria que fossem feitas. A PGR se posicionou contra. E a própria investigação sobre a reunião do Bolsonaro com os embaixadores. A Lindora pediu para arquivar. E depois o Bolsonaro foi condenado por isso e ficou inelegível. Então nós temos muitos elementos aí que são suspeitos e poderiam ter aparecido no celular do Mauro Cid. Por isso que começaram a falar que a delação é fraca. Por isso que o Carlos Frederico Santos atacou o Alexandre de Moraes tanto assim pelo seguinte. A Polícia Federal, ela tem a prerrogativa de fechar o acordo de delação premiada. Tá na lei. Não há nada de errado. Porém, a Polícia Federal faz a investigação. Quem vai apresentar a denúncia é a própria PGR. Ao falar que a denúncia é fraca, ou ao falar que a delação é fraca, que as provas são fracas, que não existem evidências, apenas narrativas, a PGR ela pode já estar preparando o terreno para não apresentar a denúncia. Não por conta de Bolsonaro. Porque se nós temos uma estrutura formada por Bolsonaro, criada por Bolsonaro para atacar as instituições republicanas e você tem Augusto Aras e Lindora Araújo dando blindagem, eles poderiam ser cúmplices do Bolsonaro, integrantes da organização, com o objetivo de blindar Bolsonaro e os bolsonaristas. Então a denúncia também tem que afetar Lindora Araújo e Augusto Aras, o que nós estamos cobrando essa investigação há muito tempo. Então, se a denúncia é fraca, se as provas são fracas, a denúncia não pode ser apresentada porque ali não existem evidências suficientes. E a PGR já fez coisa muito pior, porque a Polícia Federal apontou que o Bolsonaro cometeu crime ao divulgar dados sigilosos do TSE. E também apontou o crime pela associação indevida do Bolsonaro com os imunizantes envolvendo a doença do Cazuza, do Fred Mercury, que a gente tem que tomar cuidado para falar aqui na plataforma.
Essas duas ações, a Polícia Federal apontou crime do Bolsonaro. O que a PGR fez? Arquivou! Nem abriu investigação. Ora, por isso que eu tenho a suspeita que o Ministério Público não foi chamado para participar da delação da negociação da delação premiada com o Mauro Cid, porque existem pessoas suspeitas dentro do Ministério Público que foram citados pelo Mauro Cid na delação, que podem ter sido encontrados ali, tropeçados em e-mails, celulares, trocas de mensagens. Eu tenho essa suspeita. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Ora, não vamos chamar o Ministério Público, porque ali eles podem tomar ciência de algumas investigações contra pessoas, citações contra Aras Lindora e outras pessoas mais. Por isso que estão falando que a denúncia... Ah, mas o Augusto Aras ele já não saiu da PGR? Já, mas ele tem uma força incrível ali dentro. Para vocês terem uma ideia, Paulo Capelli do Metrópolis disse que o Ministério Público indicou agora 3 novos subprocuradores. Havia uma disputa, alguns lavajatistas queriam ocupar essa posição, mas 3 subprocuradores não lavajatistas foram indicados. E esses 3 subprocuradores nomeados eram aliados do Augusto Aras. Ou seja, o Augusto Aras, mesmo tendo saído da PGR, ele ainda mantém força. Ele ainda tem uma turma ali dentro. E a gente não sabe o que aconteceu entre eles ali, entre 4 paredes. Portanto, há um espírito de proteção com Augusto Aras na PGR ainda porque ele tem força. Esses embates de Aras, Xandão, já acontecem há muito tempo, há pelo menos uns 2 anos, desde 2020, 2021. Porque o Aras sempre foi pressionado pelo STF a investigar o Bolsonaro, algo que ele nunca fez. Nunca. E nós tivemos alguns embates fortes entre os dois. Nós fizemos vídeos aqui no canal há muito tempo, falamos da Guerra da Toga. O Aras ficou particularmente furioso com a autorização do Alexandre de Moraes para a Polícia Federal realizar busca e apreensão na casa dos empresários golpistas, daqueles 8 empresários golpistas. Por quê? Porque um deles era o Meyer Nigre, que é amigo pessoal do Aras. Ele foi o fiador da candidatura do Aras para ser o PGR. Então há esse embate já bem antigo e agora quem tem o poder é o Moraes. O Aras não tem mais nada. Nada. Por isso que eles falam que a delação é fraca. Só que o diretor-geral da Polícia Federal veio a público e já deu uma no Ministério Público e falou o seguinte: não, estão falando que a delação é fraca, isso é balela. Nós estamos atrás das provas. Nós vamos buscar as provas que vão referendar a nossa delação, a nossa investigação. Ah, a delação do Cid está vazando, isso não é oficial. Não foi publicizada a delação do Cid. Quando nós finalizarmos a nossa investigação, nós vamos apresentá-la. E aí a PGR faz o que bem entender. A gente sabe que internamente na Polícia Federal dizem que esse movimento da PGR já era esperado do Ministério Público porque eles não foram chamados para participar da negociação, da delação e por isso agora estão com ciúmes. Mas essa atitude da PGR e do Ministério Público é muito suspeita. Mas muito suspeita mesmo. A gente vai ver coisinha do Aras, essa casa vai cair e esses pelos serão depilados. Ah, serão depilados e muita coisa vai aparecer embaixo dessa carapaça peluda que ele tem.